aí que é o exercício 22. Nesse exercício, ele pediu para que, caso existam, a gente calcule os zeros da função, ou raízes, tá? Quando eu vou calcular o zero ou raiz, então vou até anotar aqui, ó, zero ou raiz. O que que eu tenho que fazer? Pegar a função igual a zero. Então, nesse caso aqui, 3x ao quadrado mais 3x igual a zero. Fechou? Poderia fazer isso daqui por Bhaskara? Poderia, sem problema algum. O A vale 3, o B vale 3, tá? E o C vale 0. Tudo bem? No entanto, dá para fazer de uma maneira mais simples. Bom, na verdade, primeiro, dá para dividir a equação inteira pelo 3. Por quê? Porque todos os números são divisíveis por 3. É obrigado a fazer isso? Não. Mas se eu fizer isso, eu simplifico a equação. Eu vou trabalhar com números menores e, como o próprio nome diz, os meus cálculos serão mais simples. Então, aqui vai ficar 3 dividido por 3, só sobra o x ao quadrado, mais 3x dividido por 3, só sobra o x, e isso é igual a zero. Como eu tenho x nos dois termos, eu posso colocar o x como fator comum em evidência. Tá? Então, vou reescrever essa soma como uma multiplicação, onde o x é o fator comum. Tá? Se do x ao quadrado eu tirar o x, sobra x. Tudo isso mais. Se desse x eu tirar o x, sobra o 1. Professor, mas por que isso? Então, deixa eu fazer uma passagem a mais. Puxar isso daqui aqui para baixo, tá? Ó, o x ao quadrado é o mesmo que x vezes x. E o x sozinho é o mesmo que o x vezes 1. Então, o que que eu fiz aqui? Eu peguei esse x aqui, ó, e coloquei ele como fator comum em evidência. Tudo bem? Lembre-se que se eu tenho um número fora do parênteses na multiplicação, esse x seria distribuído, ele ia multiplicar o x e o 1. O que que ia acontecer? Eu ia voltar na linha de cima. Eu ia ter x vezes x, está aqui, e x vezes 1 está aqui também. Beleza? Bom, uma vez que eu consegui fazer a fatoração, eu percebo que essa fatoração me levou a uma multiplicação que é igual a zero. Quando que uma multiplicação é zero? Quando um dos dois fatores for zero. Então, ou o x, que é quem está fora do parênteses, é zero, ou é o x mais 1, quem é zero. Tá certo? O x ser igual a zero, olha eu fazendo aqui bobagem, hein? Pronto, agora ficou bonito. O x ser igual a zero já é uma resposta. Então, daqui, ó, eu já posso pegar e colocar que o x1, que é a primeira raiz, é igual a zero. Daqui, eu posso pegar 1 e passar subtraindo. Então, vai ficar x igual a 0 menos 1, ou diretamente menos 1, tá? Então, x igual a menos 1 é a segunda raiz. Portanto, então, o x2 é igual a menos 1. Com isso, nós resolvemos essa equação e temos as duas raízes. Uma raiz é zero e a outra é menos 1. Tá certo? Vamos aproveitar, já vou na sequência fazer a letra G. Bom, novamente então. Se o número é zero ou raiz da função, significa que eu posso pegar a função e igualar a zero. Nesse caso, então, vai ficar 2x ao quadrado menos 8 igual a zero. Mais uma vez, eu tenho uma equação incompleta, porque não aparece o x, então o b vale zero, tá? Nesse caso, só está aparecendo o x ao quadrado e dá para isolar o x ao quadrado. Eu poderia começar a equação fazendo a mesma simplificação que eu fiz aqui na letra F, só que agora dividindo por 2. Ou vou mostrar aqui sem fazer a simplificação, tá? Nesse caso, como os números são pequenos, não vai fazer muita diferença. Então, vai ficar 2x ao quadrado, que é igual a zero, passei o 8 somando. Então, 0 mais 8. Aí eu vou ter, então, que o 2x ao quadrado é igual a 8. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Eu vou ter que o x ao quadrado é igual a 8 dividido por 2. O x ao quadrado é igual ao 4. E aí eu tenho que passar o quadrado para o outro lado. O quadrado passa para o outro lado como raiz. Só que quando eu passar o quadrado para o outro lado como raiz, eu tenho que passar como mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque qualquer número que eu eleve ao quadrado, independente dele ser positivo ou negativo, o resultado vai dar positivo.
mais vezes mais é mais, e menos vezes menos é mais também. Então, aqui vai ficar x igual, mais ou menos, raiz de 4. O x é igual a mais ou menos, a raiz de 4 é 2. Portanto, nesse caso aqui, o x1 é 2 e o x2 é menos 2. Professor, eu inverti. Eu coloquei o x2 como 2 e o x1 como menos 2. Tanto faz, pessoal. A ordem aí não importa. O que importa são os resultados. E aqui está resolvido o exercício 22. Tá certo? Com isso, nós terminamos a lista 2. Valeu, pessoal!